Hoje nossa videoaula será sobre a adsorção, isotermas e seus modelos empíricos. A adsorção é a acumulação de uma substância sobre a superfície e poros de um sólido através de interações físicas ou químicas, e essa operação pode ser aplicada para líquidos e gases. Como a substância irá se acumular na superfície de sólidos, as características que devemos priorizar em um adsorvente é a porosidade e a área superficial do material. Ou seja, quanto mais poros e maior for a área superficial, mais substâncias esse adsorvente conseguirá reter. O que faz com que haja essa transferência entre adsorvato e adsorvente é a diferença de concentração entre o fluido e o material adsorvente. Então, pela explicação até o momento, já foi possível entender que o adsorvente é o material que retém as partículas e/ou substâncias e o adsorvato é o material que fica retido no sólido. A adsorção pode ser física ou química. A adsorção física é conhecida como fissorção e ocorre por meio de ligações de Van der Waals, ou seja, a ligação entre adsorvente e adsorvato é fraca. Nesse tipo, pode-se formar várias camadas de adsorvato sobre o adsorvente, e como as ligações são fracas, o processo é reversível e exotérmico. Já a quimisorção normalmente é irreversível porque as ligações entre adsorvente e adsorvato são mais fortes, pois há o compartilhamento de elétrons entre eles. Nesse caso, há apenas a formação de uma camada sobre o sólido que adsorve. Esse processo também é exotérmico. Agora falando um pouco sobre as isotermas de adsorção, por elas nós conseguimos analisar a relação de equilíbrio entre a concentração na fase fluida e nas partículas de adsorvente a uma dada condição de temperatura e pressão. Para gases, a concentração é expressa em porcentagem molar como uma pressão parcial. Para líquidos, a concentração geralmente é expressa em unidade de massa. E a concentração de adsorvido no sólido é expressa por massa adsorvida por massa de adsorvente. Aqui temos uma figura onde está representado várias formas em que as isotermas podem ter. No entanto, não entraremos em detalhes, pois no momento não é o nosso objetivo. A equação modelo de Langmuir é uma das equações mais utilizadas para a representação de processos de adsorção. Ela apresenta os seguintes pressupostos. Existe um número definido de sítios. Os sítios têm a mesma energia e as moléculas adsorvidas não interagem entre si. A adsorção ocorre em monocamada e cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida. A equação abaixo representa a isoterma de Langmuir, onde Q é a quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio, Q máximo é a capacidade máxima de adsorção, Kl é a constante de interação adsorvato-adsorvente e Ce é a concentração do adsorvato no equilíbrio. A equação que eu acabei de mostrar é frequentemente rearranjada para outras formas lineares para determinar os valores de Kl e Q máximo, como mostrado nas equações de 2 a 5, sendo que as duas mais usadas são as equações 2 e 3. Portanto, tomando como base a equação 2, a construção do gráfico 1 sobre Q versus 1 sobre Ce irá produzir uma linha reta com inclinação 1 sobre Kl, Q máximo, e interseção 1 sobre Q máximo. Conhecendo os valores da inclinação e da interseção, podemos facilmente calcular valores para os dois parâmetros Kl e Q máximo. O indicativo muito usado no modelo de Langmuir, correspondente ao grau de desenvolvimento do processo de adsorção, é o valor de RL, conhecido como fator de separação, que é calculado utilizando-se os resultados obtidos de Q máximo e Kl. O valor de RL é obtido através da equação mostrada abaixo, a equação 6, e na maioria das situações de adsorção, o adsorvato prefere a fase sólida à líquida e a adsorção é dita favorável, quando o RL está entre 0 e 1. Quando o RL é maior do que 1, há um indicativo de que o soluto prefere a fase líquida à sólida, portanto a adsorção é desfavorável. E um RL igual a 1 corresponde a uma isoterma linear. O modelo proposto por Freundlich foi um dos primeiros a equacionar a relação entre a quantidade de material absorvido e a concentração do material na solução em um modelo com características empíricas.
Este modelo empírico pode ser aplicado a sistemas não ideais em superfícies heterogêneas e adsorção em multicamada. O modelo considera o sólido heterogêneo, ao passo que aplica uma distribuição exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção, os quais possuem diferentes energias adsortivas. A equação da isoterma de Freundlich assume a forma da equação 7, que pode ser expressa na forma linearizada tomando o logaritmo de cada lado, tornando-a na equação 8, em que QE é a quantidade de soluto absorvido, CE é a concentração de equilíbrio em solução, 1 sobre N é a constante relacionada à heterogeneidade da superfície e Kf é a constante de capacidade de adsorção de Freundlich. Assim, para a determinação dos parâmetros Kf e 1 sobre N, a partir da regressão linear, um gráfico de log de Q versus log de CE fornecerá uma inclinação de 1 sobre N e uma interseção de log de Kf. Nesse modelo, Kf indica a capacidade de adsorção do adsorvente e N indica o efeito da concentração na capacidade da adsorção e representa a intensidade da adsorção. Um outro tipo de isoterma é a isoterma de Hedrick-Peterson. Essa isoterma é uma isoterma híbrida, pois trata-se da junção dos modelos de Langmuir e de Freundlich. Ela é dada pela equação 9, e nessa equação, KRP, ARP e beta são parâmetros experimentais. A variável CE refere-se à concentração de soluto no equilíbrio em mol por litro e QE a quantidade de soluto dissolvida por unidade de massa do adsorvente, dada em mol por grama. Sua forma linear é representada pela equação 10. Para ser pautada a isoterma, temos no eixo y a relação ln de KRP-CE sobre QE menos 1 e no eixo x ln de CE, como visto em 11. Como foi dito, o modelo de Hedrick-Peterson parte de contribuições do modelo de Langmuir e de Freundlich. Isso se deve porque, em baixas concentrações, o parâmetro beta presente na equação 9 tende a 1, e assim a equação aproxima-se do modelo de Langmuir. Já para altas concentrações, esse parâmetro beta tende a 0, o que faz com que a equação aproxime-se do modelo de Freundlich. O modelo de Hedrick-Peterson é bastante representativo quando usado no processo de biosorção, que é um processo que consiste em utilizar sólidos de origem biológica para a remoção de metais pesados. Essa situação foi vista no trabalho de Freitas e colaboradores, 2019, e consistia na biosorção, utilizando como sólido de origem biológica o bagaço de laranja para a remoção do corante azul reativo 5G, que é um corante que provém da indústria têxtil. Nesse trabalho, foi comparado as isotermas de Langmuir, Freundlich e Hedrick-Peterson, e foi notado que, para determinadas concentrações iniciais, o modelo que realmente teve uma melhor representação foi o de Hedrick-Peterson. Um outro modelo é a isoterma de Dubinin-Raduchevich, e as condições de aplicação do modelo são as seguintes. O processo de dissorção se dá em compostos orgânicos em fase gasosa sobre adsorventes sólidos. O modelo é pouco aplicado em fase líquida, isso porque não considera alguns aspectos importantes que compõem a complexidade dos equilíbrios no meio, como, por exemplo, a interação soluto-solvente, o pH e equilíbrios iônicos. O modelo foi construído baseado no preenchimento de poros de adsorventes com superfície não homogênea por vapores subcríticos. Além disso, possui uma resposta satisfatória quando aplicado em meios de média a alta concentração de soluto. Ele pode ser representado pela equação 12, sendo o parâmetro epsilon denominado potencial de Polisson, a variável Qm referente à capacidade máxima de adsorção teórica para a formação de uma monocamada em mol por grama, e o K, uma constante de adsorção. O parâmetro epsilon
pode ser calculado a partir da equação 13, sendo R a constante dos gases ideais e T a temperatura na escala termodinâmica. Como disse, o K possui uma relação com a energia de adsorção, que é representada por 14, sendo E a própria energia média de adsorção, em kJ por mol. Para botar a isoterma, temos a sua forma linear, vista na equação 15, dada por ln de QE, que é igual a ln de Qm, menos K epsilon ao quadrado. O que difere a isoterma de Franck da isoterma de Langmuir é que esta considera os efeitos que um sítio ocupado poderá causar em seus sítios vizinhos. Essas interações podem ser repulsivas ou atraentes. Neste caso, a localização dos poros não irá interferir na adsorção, ou seja, o poro não terá privilégio quando comparado a outro. Podemos fazer uma analogia. Imagina que você está meio-dia no centro de convivência da UFLA para almoçar e, após pegar seu almoço, você começa a procurar um lugar para se sentar. Se nesse dia não há ninguém que você conhece na cantina, provavelmente irá dar preferência para uma mesa onde não há ninguém sentado, certo? A mesma coisa ocorre com uma substância que está prestes a ser dissolvida. Ou seja, se ela não tem afinidade com a substância que está em um sítio, essa substância que ainda não foi dissolvida irá dar preferência para um sítio onde não haja nenhuma substância por perto. Este é o caso da interação repulsiva. Agora imagine que em um outro dia você está novamente no centro de convivência e avista uma mesa onde alguns amigos seus estão sentados. Com certeza você irá se sentar lá, porque com essas pessoas você tem afinidade. Este é o mesmo pensamento das substâncias, e quando elas dão preferência para um poro que em sua vizinhança já possui alguns ocupados, chamamos de interação atrativa. Não é possível fazer os cálculos na mão para a isoterma de Franck, porque é bem complexo, por isso não irei apresentar nenhuma dedução. Por fim, temos a isoterma de Tenke. Essa isoterma considera que a localização dos poros ou sítios podem ser favoráveis ou não. Ou seja, os sítios com energia favorável serão ocupados primeiro e posteriormente os outros. Complementando a analogia feita anteriormente, podemos dizer que é o mesmo que acontece no centro de convivências da UFLA. As mesas em frente ao palco são as primeiras a serem ocupadas no horário de almoço, pois ali tem uma vista privilegiada dos shows. Além disso, nesse modelo, o calor de adsorção das espécies químicas na camada diminui linearmente com a cobertura devido à interação adsorvente-adsorvado. Essa é uma isoterma do tipo favorável, onde seus eixos são C por Q. A equação desse modelo é QE igual a beta ln de Kt C, onde beta é RT sobre B, que é o fator relacionado ao calor de adsorção. B é a variação na energia de adsorção, dada em Joule por mol. R é a constante universal dos gases, dada em Joule por mol Kelvin. T é a temperatura em Kelvin. E Kt é a constante de equilíbrio de ligação dada em litros por miligrama.